Olá, meus amados, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula da nossa querida língua portuguesa. Hoje vamos trabalhar colocação pronominal, hein? Colocação dos pronomes oblíquos átonos junto a uma forma verbal. Espero que vocês gostem do conteúdo, compreendam e a partir de hoje, ao empregar a linguagem padrão em um texto científico, utilizem com precisão o pronome oblíquo átono junto ao verbo. Tá bom? Eu sou o professor Fernando Santos, professor do nono ano, ensino fundamental, canal Educação, professor de língua portuguesa, trabalhando especificamente a análise linguística. Ok? Então vamos lá. Vocês sabem quais são os pronomes oblíquos átonos? Sabem? Quais são os pronomes pessoais, oblíquos e átonos? Sabem, inclusive, a diferença entre um pronome oblíquo átono e um pronome oblíquo tônico? Você, em algum momento, já teve dificuldade em empregar o ti com a letra E e o ti com a letra I? Com certeza, cada um de vocês teve sim. Cada um teve essa dificuldade, né? Eu vejo muito, né, em grupos de WhatsApp, pessoas que escrevem, você me disse, quando eu deveria escrever, você me disse, eu te amo, com TI, quando deveria escrever eu te amo com TE, tá? Então, turma, a nossa aula de hoje vai tratar dos pronomes oblíquos átonos. Esses que estão aí, ó, que eu vou destacar aqui na cor amarela para vocês, tá? Aqui, ó, me, o ti, o si, o nos, o vos. Aí tem o ozinho, que é um pronome de terceira pessoa, o a, que também é de terceira, os, as, lhe e lhes, todos de terceira, juntamente com o si. Esses pronomes que estão aí na cor amarela, eles, quando utilizados, sempre irão se ligar diretamente ao verbo ou a um nome, sem auxílio de preposição. Você nunca liga esses pronomes a um verbo ou a um nome por meio de uma preposição. Eis a grande diferença entre um pronome átono e um pronome tônico. Os tônicos, você obrigatoriamente vai utilizar uma preposição. Os átonos, não. Eles se ligam diretamente. Então, nós vamos tratar aqui exatamente desses pronomes oblíquos átonos, que vão estar posicionados antes, no meio ou depois de um verbo, tá? Antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. O me, o te, o se, nos, vos, o, a, os, as, lhe e lhes. Quando eu tiver um pronome oblíquo tônico, aí eu sou obrigado a usar uma preposição. Mim, o ti com i, o si com i, nós, vós, né? Ele, ela, eles, elas, todos eles são tônicos. Contigo, comigo, consigo, conosco, convosco. Ah, professor, então a diferença é exatamente essa. Só isso. Nada mais do que, professor, eu fazia uma confusão danada e nunca conseguia entender essas coisas. Pronto. Nós vamos trabalhar os pronomes oblíquos átonos. Quando esses pronomes se localizam antes do verbo, nós temos a próclise. Quando esses pronomes ficam no meio do verbo, eu tenho a mesóclise.
Meso, meio. E quando estão após o verbo, eu tenho a ênclise. Próclise antes, mesóclise no meio e ênclise depois, tá? Está aí. Ficou fácil, não ficou, turma? Ficou fácil demais, galera. Ficou muito fácil. Vamos lá, vamos aqui para fatores proclíticos. Nós precisamos compreender que existem situações que nos levam a utilizar o pronome oblíquo antes do verbo. Eu vou destacar aqui o verbo deixar, o verbo trabalhar e o verbo dizer, tá? Muito bem. O que é que vocês precisam saber? Que na língua portuguesa é muito comum o uso do pronome de forma proclítica, ou seja, o uso do pronome oblíquo antes da forma verbal. E existem algumas situações que são atrativas, né? Pronomes, elementos que atraem o pronome oblíquo para antes do verbo. O primeiro elemento chama-se advérbio. E nós já sabemos que o advérbio é aquela classe de palavra invariável que exprime uma determinada circunstância para o verbo, para o advérbio ou para o adjetivo, né? Então, qualquer advérbio na língua portuguesa será um fator proclítico. No primeiro exemplo, eu tenho a palavra talvez, que é um advérbio de dúvida. Aqui é um advérbio de lugar. E o não, no último exemplo, é um advérbio de negação. Ai, papai, olha aí, olha como é lindo, olha aqui, olha, gente. Olha como tudo é lindo. Eu não entendi nada, mas está valendo, tá? Então, ó, veja aqui, ó. Talvez é um advérbio. Aqui é outro advérbio. O não é outro advérbio. Então, qualquer advérbio vai puxar o pronome para antes do verbo. Então, talvez nos deixem. O talvez foi que atraiu o nos. Aqui se trabalha. O se foi atraído pelo aqui. Não te direi nada. O te foi atraído pelo não. Perfeito? Perfeito. Bem, a gente poderia também ver um detalhezinho aí, né, que eu não escrevi, mas eu quero que você saiba. Esses advérbios que estão aí são advérbios sem pausa. Porque se houver uma pausa, né, expressa por uma vírgula, esse pronome não vai ficar antes do verbo. Se depois do talvez tivesse uma vírgula, seria assim: talvez deixem-nos sair. Se houvesse uma vírgula depois do aqui, aqui trabalha-se. Se houvesse uma vírgula depois do não, seria não dir-te-ei nada. Como é que é, prof? Não dir-te-ei nada. Porque o direi é futuro e você não emprega pronome oblíquo depois de verbo no futuro. Então você vai ter que abrir o verbo, né, e jogar o pronome lá no meio dele. Não dir-te-ei nada. Seria a forma adequada. Então, só vou acrescentar aqui para que fique bem claro para todos nós. Advérbios sem pausa. Porque se houver a pausa, nós teremos o pronome deslocado para depois do verbo. Ou então para o meio, se o verbo estiver no futuro. Tá? Esse aí é o primeiro caso de colocação proclítica.
Advérbios sempre irão atrair um pronome oblíquo. Vamos para o segundo. Pronomes. Os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos e os pronomes relativos. Eles são fatores proclíticos também. Ah, professor, não acredito não. Os pronomes, sim. Alguém me disse que tu andas novamente, de novo amor, nova paixão, toda conta. Esse alguém é um pronome indefinido, né? Isso me deixou curioso. O isso é um pronome demonstrativo, né? Alguém me empresta um livro? O alguém é um pronome indefinido. Então, pronomes indefinidos, pronome demonstrativo e também pronome relativo, vamos ver já já no slide seguinte, né? Também são fatores de próclise, tá? Os pronomes demonstrativos, os indefinidos e também os relativos. Isso nos deixou alegres. Aham, legal, prof. Você não poderia dizer isso deixou-nos alegres? Pode, mas não vai obedecer ao padrão culto do idioma. E o nosso objetivo aqui é obedecer ao padrão culto do idioma, viu? Então, isso deixou-nos alegres é inadequado. A forma correta, seguindo o padrão, né, da linguagem, é utilizar-se o pronome antes do verbo quando eu tiver pronome demonstrativo. Então, isso nos deixou alegres. Ninguém me telefonou. Algumas pessoas se referiram. Mesmo eu tendo pessoas entre o pronome e o algumas, que é um indefinido, ainda assim ele atrai. Algumas pessoas se referiram a ti. Olha bem aí, turma, o ti com a letra I. Esse ti com a letra I, olha que coisa legal. Só para confirmar o que eu falei para vocês. Esse ti com a letra I, ó, né, ele só está com a letra I porque ele é um pronome oblíquo tônico, viu? Ele é tônico. E por que eu sei que ele é tônico? Porque esse A é uma preposição. Ah, papaizinho, legal, hein? Professor, se não tivesse a preposição, aí você escreveria o ti com a letra E. Você escreveria o ti com a letra E. Porque o ti com a letra E é átono, né? Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Olha os interrogativos e também os relativos. Pronomes interrogativos e também pronomes relativos. Na realidade, você usa com pronomes interrogativos em frases interrogativas. Tá bom? Quem te disse tamanha asneira? Quem? Quem te disse tamanha asneira? Esse ti é um pronome oblíquo átono e o quem é um pronome interrogativo. Veja que ele está numa frase interrogativa direta. Eu também posso ter uma frase interrogativa indireta diante de um pronome interrogativo? Pode. Gostaria de saber quando lhe devo, quanto lhe devo. Olha aqui que aqui é uma frase interrogativa indireta. A primeira é direta, daí o ponto de interrogação. Quando houver a interrogativa indireta, você usará um ponto final. É muito comum muitas pessoas usarem um ponto de interrogação quando se tem uma interrogativa indireta. Inadequado, portanto. Professor, e o pronome relativo? O que são pronomes relativos?
Aí você não sabe. Pronome relativo, neném, é aquele que se refere sempre a um termo anterior, né? Evitando assim a repetição desse termo. É aquele rapazinho que você vai substituir o termo antecedente. É o relativo. Porque ele vai manter uma relação com esse termo anterior. E o principal relativo que nós conhecemos é o relativo que. Mas nós temos outros relativos. Nós temos o relativo qual, o relativo quem, relativo cujo, com as variações, tá? Lembrando que o pronome relativo ele pode aparecer precedido de uma preposição. Pode aparecer precedido de uma preposição. Vai depender do verbo da oração adjetiva exigir ou não uma preposição. Neste primeiro exemplo aí, este é o lugar aonde a levei, porque quando você leva alguém a algum lugar. Esse relativo onde, ele sempre só poderá ser usado com referência a lugar. A lugar. Você não vai usar o onde para se referir a uma pessoa, por exemplo. Você só pode usar a palavra onde como pronome relativo com uma referência a um determinado lugar. Então, se eu fosse separar as orações aqui, eu separaria aqui, ó. Este é o lugar aonde a levei. Esse aonde aqui, ó, esse onde é o pronome relativo, referindo-se a lugar. E esse a é o pronome oblíquo átono. Ele foi atraído para antes do verbo por conta do pronome relativo onde. Tá bom? Olha o segundo exemplo. As pessoas com as quais me desentendi saíram. Eu vou passar uma barrinha bem aqui depois de pessoas e outra barrinha depois de desentendi. Pronto, aqui eu separei as orações. Aqui é a oração 2 e aqui, ó, é a oração 1. As pessoas saíram. Tá? Professor, e cadê o pronome relativo? Aqui está o pronome relativo. Ah, eu tenho uma informação para dar para vocês. O pronome relativo qual, né, é o único pronome que aparece precedido do artigo do seu referente. Você entendeu o que eu falei, senhorita Deus? Que o pronome relativo qual é o único pronome relativo que vem precedido do artigo do seu referente. É assim, se ele se refere a uma palavra feminina singular, você vai usar a qual. Se ele se referir a uma palavra feminina plural, você vai escrever as quais. Se ele se referir a uma palavra masculina singular, o qual. E se referir a uma palavra masculina plural, os quais. Como a referência aqui é a palavra pessoas, ó, as pessoas com as quais me desentendi, ó, refere-se a pessoas. E pessoas é uma palavra feminina, plural. Aí você usa as quais. Ah, professor, e esse com que está bem aí? Não entendi, não. Neném, porque quando você se desentende com alguém. Essa preposição com é uma exigência do verbo desentender. Ah, entendi. Professor, e o que é que puxa esse pronome para antes do verbo? O pronome me. O pronome relativo quais. Esse quais só está aqui, aliás, esse
pronome me só está antes do verbo desentender por causa do pronome relativo quais. Somente por causa disso. Então, olha a frase como ficou legal. As pessoas com as quais me desentendi saíram. Oração principal, as pessoas saíram. E a oração subordinada adjetivas, com as quais me desentendi. Compreendido aí, turma? Hanna compreendeu? Grazi compreendeu? Natália compreendeu? Galerinha de Oeiras, de Picos, de São Pedro do Piauí, né? De Uruçuí, de Oeiras, todo mundo compreendeu, né? Lindo, lindo. Galerinha aqui de Teresina compreendeu também, né? Compreendeu, tá todo mundo lindo aí. Perfeito, perfeito. Perfeição total, perfeição total. Isso é melhor do que ficar em casa numa sexta-feira. É, claro. Ai, 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 ai. Vamos lá, hein, galerinha? Ei, vamos só dar um replay nos casos de próclise que nós já estudamos hoje. Olha, se você aprender os fatores de próclise, se você aprender os fatores proclíticos, você vai estar lindo na fita. Quais são eles? Os advérbios, de um modo geral, sem pausa. Advérbios sem pausa. Pronomes demonstrativos. Pronomes indefinidos. Pronomes interrogativos e ainda pronomes relativos. Eita, prof, vamos lá, vamos mais um pouquinho, vamos lá, mais um pouquinho. Professor, e as conjunções subordinativas? Sim, as conjunções subordinativas são fatores proclíticos. Professor, as conjunções subordinativas são aquelas conjunções que introduzem as orações subordinadas substantivas? Sim. O que e o se, conjunções integrantes. E também aquelas conjunções que introduzem as orações subordinadas adverbiais, sim. As temporais, as finais, proporcionais, consecutivas, conformativas, comparativas, concessivas, temporais. Entendi. Então, basta eu pensar assim. Se o pronome relativo, que é um fator de próclise, introduz oração subordinada adjetiva. Se a conjunção subordinativa integrante introduz oração substantiva. E se eu tenho a conjunção subordinativa adverbial, temporal, final, proporcional, etc. e tal, introduzindo orações subordinadas adverbiais, eu posso afirmar que todas as orações subordinadas, todas, vão apresentar um fator de próclise. Sim, todas. Né? Ou apresentam um pronome relativo, no caso das orações adjetivas, ou uma conjunção subordinativa, no caso das orações substantivas e orações adverbiais. Por isso que esse nus, quando nos viu, afastou-se. Esse nus apareceu aqui por causa do quando, que é uma conjunção subordinativa adverbial. Se preocupar demais, não dormirá. Esse se, o segundo, é um pronome oblíquo exigido pelo primeiro se, que é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Tá? Espero que se afaste logo. Primeira oração, espero. A segunda, que se afaste logo. Aqui está o pronome oblíquo, exigido pela conjunção integrante que. Aqui você tem uma oração subordinada do tipo substantiva. Não sei se o encontrarei. Esse pronome o, oblíquo,
foi exigido pelo se, que é conjunção integrante. Tá? Então, essas duas últimas orações são subordinadas substantivas. E as duas primeiras são subordinadas adverbiais. Vou até colocar aqui para você, né? Essas duas primeiras são conjunções subordinativas adverbiais. E aqui, né, tanto o que como o se são conjunções integrantes. Conjunções integrantes. Enquanto as duas primeiras introduzem orações subordinadas adverbiais, as duas de baixo introduzem orações substantivas. Tá bom? Vamos fazer um replay aqui, né? Que é para ninguém esquecer. Se você tem que memorizar alguma coisa aqui, né, serão exatamente os fatores de próclise. Advérbios sem pausa, pronomes indefinidos, demonstrativos, interrogativos e relativos, e conjunções subordinativas. Todas as conjunções subordinativas, que inclusive são 10, né? São 10 conjunções subordinativas. Integrantes, causais, temporais, finais, proporcionais, concessivas, consecutivas, conformativas, comparativas, temporais, finais e proporcionais. Eita, professor, é muita coisa. Coisa demais, meu irmão. Vamos lá. O que é que eu tenho mais? Não, vamos para mais fatores. Ai, galerinha, olha aí, ó. Quando você tem o verbo no gerúndio, o gerúndio é aquela terminação em NDO, né? Que você já sabe, né? O em, preposição. Preposição em. E um pronome se. Na verdade, não é só o se não, né? É qualquer pronome oblíquo átono. Né? Foi colocado o se aí como modelo. Mas eu posso falar em me falando a verdade, em me dizendo tudo. Na verdade, o que deveria ter era isso aqui, ó. Preposição em, mais o gerúndio. Pronto. Seria preposição em mais gerúndio. Tá aqui. Em se tratando, pronome oblíquo átono antes do verbo. Aqui está o gerúndio, NDO. E aqui está a preposição em. Em se tratando de gastronomia, a Itália é ótima. A Itália é ótima. Em se pondo o sol, vão-se os pássaros. Aqui está o em, aqui está o verbo pôr no gerúndio e aqui está o se. Em se pondo o sol, vão-se os pássaros. Pronto. Próclise. Isso, prof. Próclise. Próclise. O que é que nós temos mais? As frases exclamativas e optativas. Também nós temos as frases interrogativas, que nós já vimos lá com a utilização dos pronomes interrogativos, né? Muito bem. Então, qualquer frase exclamativa, interrogativa ou optativa será fator de próclise. Professor, o que é frase optativa? Você sabe o que é? Frase optativa é aquela que exprime desejo, né? Toda frase optativa é aquela que exprime desejo. Professor, entendi. Quando a sua mãe fala para você, quando você vai para uma festa, Deus te abençoe, Deus te guie, Deus te dê vergonha nessa cara.
E o engraçado é que a mãe da gente nunca errou, sabia? A colocação pronominal nesse tipo de frase. A nossa mãe nunca falou assim, Deus guie-te. Nunca. Era só Deus te guie, Deus te abençoe, Deus te dê juízo. Sempre o pronome oblíquo antes do verbo. Macacos me mordam. Né? As frases exclamativas são aquelas que indicam um estado emocional, né? Surpresa, alegria, também raiva. E o ponto de exclamação é o ponto que é usado para indicar esses sentimentos. Né? Meu Deus! Bote um ponto de exclamação. Ah, gente! Então, um ponto de exclamação, bote lá. Macacos me mordam. Veja que aqui eu não tenho nada, nenhuma palavrinha que atraia. É a frase. A frase exclamativa. Macacos me mordam. Quanto nos custa ouvir isso, né? Quanto nos custa ouvir isso? Essa delícia, né? Que pode ser uma frase irônica essa daqui, tá? Que Deus te acompanhe. Aqui é uma frase optativa. A frase que exprime desejo. Perfeito? Né? Optativas. Não se esqueçam, as optativas são aquelas que exprimem desejo. Vou até escrever bem aqui. Optativas exprimem desejo. Fechou? Fechou. Jacaré do Zoipidão. Perfeito, né? Perfeito. Quem fez isso? Quem me disse tudo? É uma frase interrogativa, né? Qualquer frase exclamativa, interrogativa ou optativa trará o pronome para antes do verbo. Repetindo, qualquer frase interrogativa, exclamativa ou optativa trará o pronome para antes do verbo. Para antes do verbo. Ok? Ok. Lindo, lindo. Então, vamos lá. Antes da mesóclise, vamos memorizar aqui. Vá anotando aí, vá anotando, vá numerando, vá lá. Primeiro caso, fator de próclise, advérbios sem pausa. Anotou? Vai lá. Escreve aí, escreve. Advérbios sem pausa. Segunda situação, pronomes interrogativos. Anotou? Indefinidos. Anotou? Demonstrativos. Anotou? Relativos. Anotou? Interrogativos. Anotou, né? Beleza. Outro fator, as conjunções subordinativas, todas. Conjunções subordinativas, todas. São 10, tá? O que mais que é fator proclítico? Frases exclamativas, optativas e ainda interrogativas. Frases exclamativas, optativas e exclamativas. Perfeito? Perfeito, né? Posso ficar tranquilo, não posso? Pois vamos para a mesóclise, vamos. Vocês se lembram de Mesopotâmia, né? Cidade entre dois rios. Você sabia, né, que Teresina já foi chamada de uma cidade, a Mesopotâmia do Nordeste. Porque há algum tempo, a Andressa era nem viva ainda, eu acho, né? Que aquele rio Poti, o Riverside, o Teresina Shopping, porque ali não existia não, só era mato, aquele rumo lá. Então, a cidade praticamente acabava ali no rio Poti. Aí,
Tinha mais coisa para frente, mas as construções eram pequenas. Mas continuava a cidade, né? Então a cidade ficava ali, ó, né? Entre rios, ficava lá. E também existe do lado o rio Puti e outro lado o rio Parnaíba. Então, na realidade, o centrão mesmo, a cidade em si, era entre o rio Poti e o rio Parnaíba. Daí era uma cidade apelidada de a Mesopotâmia do Nordeste. Depois que a cidade cresceu, aparecendo o Dirceuzão ali, o São João, Recanto das Palmeiras, lá Uruguai, né? Aí você deixou de ter esse nome interessante. Meso é meio. Mesóclise é a colocação do pronome oblíquo no meio do verbo. E aí eu já coloquei uma observação bem grandona para você aí. Jamais se coloca pronome após verbo no futuro, viu? Então, pelo amor de Deus, se você encontrar um pronome oblíquo depois de um verbo no futuro, diga assim, não, 1000 vezes não. 1000 vezes não. E quando é que o pronome vai acontecer no meio do verbo, né? Eu vou escrever aqui, tá? Eu vou escrever aqui. A mesóclise ocorre com verbo no futuro do presente, no futuro do presente e futuro e no futuro do pretérito. Ocorre com o verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito. E vai ser assim, ó. Quando o nenenzinho for utilizar o verbo lá no meio, o pronome lá no meio do verbo, você vai rasgar o verbo aqui no R, viu? Você vem até a letra R, aí separa o verbo. Deixa um espaço e continua. Deixa o espaço e continua. Tá bom? Observa aqui agora um detalhe aqui, ó. Olha onde é que o mi apareceu. Junte aí o que está na cor verde. Junte aí. Tudo que está na cor verde, junte. Junte aí. Eu vou só ajeitar isso aqui, porque aqui tem um erro aqui. Aqui é um C, viu? Aqui é um C, galerinha. Aqui é um C. Deixa eu ajeitar aqui para esse C aparecer aqui, tá? Tá aí. Procurar-me-iam se precisassem de ajuda. Leia aí o que está na cor verde. Procurariam, né? O que está na cor verde é isso, ó. Procurariam. Aí você foi até a letra R, separou e continuou escrevendo iam. Terminou o verbo, procurariam. Aí o que você faz? Você, depois do R, você insere o pronome oblíquo. Me. Aí fecha o verbo. Pronto. Procurar-me-iam. Professor, entendi. Procurar-me-iam se preciso fosse. Tá bom? Entregar-te-ei. Aqui é a mesma história, ó. Entregar mais o ei. Junte aí o que está na cor azul. Entregarei. Verbo no futuro. Entregarei. Aí, galerinha, no meio, você bota o pronome ti.
Entregar-te-ei o material amanhã. Né? É ou não é lindo? Entregar-te-ei o material amanhã. Lindão. Perfeito? Pronto. Agora, cuidado, hein? Muito cuidado para o que eu vou dizer agora. Se você tiver um fator de próclise, é por isso que é interessante você memorizar os fatores de próclise, advérbios, pronomes indefinidos, relativos, demonstrativos, interrogativos, conjunções subordinativas, tá? Se você tiver um fator de próclise e o verbo aparecendo no futuro, quem vai predominar é a próclise, viu? Quem vai predominar é a próclise. Nunca te direi a verdade. Você não vai dizer, nunca dir-te-ei a verdade. É nunca te direi a verdade. Né? Jamais me comprometeria. Jamais me comprometeria. Nunca diga, jamais comprometer-me-ia. Nunca. Nunca. Nem que o mundo caia sobre mim. Nunca. Professor, me diga uma coisa. E essa frase aí, dirão-nos o que fazer? Não, isso aqui, ó, tem uma interrogação aqui, é para dizer que você não pode usar isso aqui, viu? Você não pode. E por que não pode? Porque o verbo está no futuro, neném. Se está no futuro, olhe essa observação aqui, olhe essa observaçãozinha. Leia. Jamais se coloca pronome após verbo no futuro. Então, dirão-se, dirão-nos, nunca. Professor, e como é que eu vou corrigir aí? Você saberia, Deus, como é que você corrigiria bem essa frase, essa última aí? Dirão-nos. Lembrando que você sempre rasga o verbo depois do R, né? Depois do verbo. Aí você iria escrever dir. Eita, peraí. Vamos lá. Vou até o R, né? Dir. E agora? Bota um hífen. Agora escreve o pronome nos. Nos. Agora termine de escrever o verbo. Né? Ão. Pronto. Dir-nos-ão. O quê? Peraí, professor. Como é que é? Dir-nos-ão o quê? Ou seja, dirão o que fazer a nós? Dir-nos-ão a nós o que fazer? Dir-nos-ão o que fazer? Lindo, né não? É ou não é lindo esse nos aqui no meio? Se você tirar o nos, fica dirão. Dirão. Verbo dizer no futuro do presente, do modo indicativo. Rasga-se o verbo depois do R, coloca-se o pronome oblíquo nos e termina de escrever o verbo. Pronto. Fácil, né não, turma? Muito fácil. Olha aí. Levá-la-ei ao cinema. Ah, fácil demais, ó. Levá-la-ei ao cinema. Retirá-lo-emos da estante. Encontrá-la-ás no cinema. Meu Deus do céu. Professor, eu não entendi por que tem esse acento aí. Levar, retirar, encontrar. É, porque você teve uma forma verbal, né? Um verbo, por exemplo, o verbo levar, né? Que terminou em R. Que você juntou com o pronome a. Aí você faz assim, ó. Todas as vezes você vai eliminar o R e vai acrescentar a letra L. Aí fica assim, ó. Levar-lá. Em termos de acentuação gráfica, as palavras oxítonas terminadas em A recebem acento. Por isso que é levá-la. O encontrar, o retirá-lo-emos, né?
seria o retirar mais o O mais o emos. Aí tira o R e coloca-se o L. Retirar loemos. O encontrar lá-as era o encontrar mais o A. Então, encontrar lá-as no cinema. E não se esqueça, ó, o verbo aqui está no futuro. E tem um fator de próclise. Fator de próclise. Fator de próclise. Havendo fator de próclise, predominará a próclise. Não a levarei ao cinema. Fernando, e se não houvesse esse não? Bem, se não houvesse o não nessa frase, ficaria assim: levá-la-ei ao cinema. Levá-la-ei ao cinema. Seria a frase lá de cima, a primeira. Levá-la-ei ao cinema. Se você aprendeu próclise e aprendeu aprendeu mesóclise, tudo que sobrar é ênclise, né? Ó, turma, não se inicia a frase com pronome oblíquo átono, viu? Nunca inicie uma frase com pronome átono, porque você vai ferir a norma padrão. Me dá, me ajude, me ame, me beije. Esse me começando uma frase, não, Deus, nunca. Me diga a verdade, me diga. Não é melhor dizer, diga-me a verdade? Diga-me a verdade. A língua portuguesa é linda. Português é lindo. Português é lindo. Português é lindo. Disse-me que viria na próxima semana. Ok. Me disse que viria aqui na próxima... Não, me disse não. Disse-me. E se você tiver verbo no gerúndio sem a preposição em, é ênclise. Apagou a luz, deixando-nos no escuro. Apagou a luz, deixando-nos no escuro. Ok. Foi muito bom. Você foi dormir, né? É, aquele menino quando não quer dormir. E a mãe, bora menino, vai dormir menino. Não vou não, quero ficar acordado. Aí a mãe, tá, desliga a luz. Apague a luz, sinta ao seu lado, me conduz. Também eu usarei o pronome encliticamente, olha que coisa linda, encliticamente, com verbos na forma de imperativo. E cuidado, hein? Não pode ser o imperativo negativo, porque o imperativo negativo vai ter advérbio de negação, né? E advérbio é fator de próclise. Você deverá ter um imperativo afirmativo. Entre e sente-se, por favor. Entre e sente-se, por favor. E depois de pausa, expressa por uma vírgula, mesmo que eu tenha um fator de próclise, né, você vai utilizar a ênclise. Pausa exige ênclise. Repetindo, pausa exige ênclise. Aqui, trabalha-se. Aqui, trabalha-se. Aqui, trabalha-se. Olha a pausa aí. Expressa pela vírgula. Bem. Formas verbais do infinitivo também vão exigir ênclise, viu? Mesmo que você tenha fator de próclise, ó, é importante sentir-se bem. É importante sentir-se. Infinitivo é marcado pela letra R, né? Então, é importante sentir-se bem. Cuidado, hein? Olha aqui o não, ó. Olha aqui o não, que é um fator de próclise, né? Mesmo eu tendo fator de próclise, se eu tiver um infinitivo, eu posso usar o pronome encliticamente. É importante não sentar-se aí. Mas como não é um fator proclítico, porque é um advérbio de negação, eu também posso dizer, é importante não se sentar aí. Pode ser,
é importante não sentar-se, como também é importante não se sentar. Tá? Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho um verbo do infinitivo. O infinitivo sempre vai admitir a ênclise, sempre. E se eu tiver um fator de próclise? Bem, você tendo um fator de próclise, com verbo na forma de infinitivo, você poderá usar esse pronome antes ou depois do infinitivo. 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 Existem algumas situações que nós precisamos também compreender. Verbos na forma de infinitivo, né? E este infinitivo precedido de preposição, eu tanto posso usar o pronome depois do infinitivo, como posso usar antes. É igual àquele caso anterior, né, do fator proclítico. Aqui é o para, que é preposição, tá? O para, que é preposição. Preposição. Lembrar, que é a forma de infinitivo. E o Fernandinho pode usar o pronome depois ou antes, tá? Pronome oblíquo átono. Pronome oblíquo átono. Eu posso usar o pronome antes ou depois do verbo. Escrevo para lembrá-lo de que. Escrevo para o lembrar de que. Certo, turma? Lindo, turma. Bem, nós vamos ter a colocação pronominal em locuções verbais, tá? O que é uma locução verbal? Uma locução verbal? Você vai ter um verbo auxiliar e um verbo principal. São dois verbos. É um conjunto de verbos com o valor de um só. Só que, neste caso, da colocação do pronome oblíquo, convém que você observe se vai haver fator de próclise ou não, tá bom? Então, havendo uma locução verbal, que eu vou até destacar aqui, ó, vou amar. Vou amar. É a locução verbal. Vou amar. É a locução verbal. Vou amar é a locução verbal. Tá aí. Não havendo fator proclítico, o verbo é seu, o pronome é seu, você vai usá-lo onde você bem entender. Repita comigo. Havendo locução verbal, professor, sem fator de próclise, professor, o pronome é meu, eu uso onde eu bem entender. Exatamente, meu filhinho. Você compreendeu muito bem. Não tem fator de próclise, eu tenho uma locução verbal, o pronome é meu, eu uso onde eu bem entender. Essa regrinha só não vale quando o verbo principal estiver no particípio, tá? Porque você nunca vai ter pronome oblíquo depois de particípio. Mas se o verbo principal vier no infinitivo ou no gerúndio, pode ficar à vontade. Então, eu vou amar-te. Como é que é? Eu vou amar-te loucamente, sempre. Ou então, eu vou te amar. Ou então, eu te vou amar. Como é que é? Eu te vou amar? Sim, qual é o problema? Ah, mas eu só uso eu vou te amar. Ok, tem até música assim, né? Eu sei que é poema, né? Porque foi musicalizado. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. É, desse jeito. Eu vou amar-te. Eu vou amar-te. Cuidado, hein? Com a cacofonia. Eu vou amar-te. Pode ir a Júpiter, a Urânio, a qualquer lugar. Eu vou te amar. Eu te vou amar. Sempre. 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 Tá bom? Vamos revisar aqui o que nós estudamos até agora, para fechar a aula.
Fatores de próclise. Advérbios, todos, inclusive palavras negativas. Sem pausa. Pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronomes interrogativos. Conjunções subordinativas todas. Preposição em mais gerúndio. Tá? Preposição em mais gerúndio. Frases exclamativas, optativas e interrogativas. São os fatores de próclise. A mesóclise ocorrerá com o verbo no futuro do presente ou com o verbo no futuro do pretérito, sem que haja fator de próclise, tá bom? Aí tudo que não for nem próclise nem mesóclise será ênclise. A gente fecha por aqui e volto já já para dar continuidade. Fui!